Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, alegria estar aí com vocês agora na internet, no Pod Saúde com Claudete Troiano. Você viu o nome, né? Pod Saúde. Pod Saúde animal, Pod Saúde mental, Pod Saúde financeira, Pod Saúde espiritual, física. Aqui nós falamos sobre saúde, direto da Frame, uma das grandes produtoras nacionais, com direção de Hélio Silliman, que é também o proprietário da produtora, com produção e reportagens da Marcela Troiano e toda a equipe Frame, a quem eu agradeço. E sempre a gente traz alguma comidinha gostosa aqui, porque nós não somos bobos nem nada, né? A gente trabalha a tarde inteira, a gente tem que comer alguma coisinha. E hoje não é qualquer coisinha, não, porque nós estamos recebendo aqui, eu já fiz uma live com ele, olha só, o Valdeci Castro e o Rancho Português, grande rancho português. Tudo bem, Valdeci? Tudo bem, minha amiga, a honra é nossa estar aqui na sua live, né? Para nós é uma honra. Obrigada. Satisfação estar aqui. O Rancho Português, a família Rancho Português está também na sua casa. Bom, eu sei que você trouxe algumas coisas gostosas do rancho. Na live ele fez um bacalhau à Brás maravilhoso, ao vivo pra gente. Quem viu, viu. As lives às terças-feiras, à 1h da tarde. Agora, dá pra você mostrar o que tem aí na mesa, Valdeci? Tá, assim, ó. Aqui nós temos um bacalhau à Brás, que é maravilhoso. Tem o polvo alagareiro. Bacalhau alagareiro, que é uma posta de bacalhau grelhado com batatas ao murro, cebola brangida ao azeite. Aqui temos o rocambole de laranja, que é fantástico. E o nosso campeão de venda, que é o pastel de nata. Bolinho de bacalhau, que você ir no Rancho Português não comer um bolinho de bacalhau e um pastel de nata, não foi no Rancho Português. Então vale a pena. É como não ter ido a Portugal. Na verdade, vai a Portugal e não comer bacalhau de jeito nenhum. Isso é verdade. E o Rancho Português aqui na Avenida dos Bandeirantes, 1051, que é bem de esquina, ele é grande demais. Quantos metros quadrados, Valdeci? 3.000 metros quadrados. Né? Lá vocês têm um salão só para eventos? Exatamente. Temos um salão na parte superior só para eventos. Temos um salão de 70 lugares e outro de 180 lugares. E só aguardando você. E outra coisa, viu? Lá tem empório, tem produtos portugueses, desde queijo a bacalhau, tem azeites maravilhosos, biscoitos, muita coisa gostosa. Tem muita porcelana linda, você vai ficar apaixonada. Dá para você comprar o rabo de bacalhau, sabe assim, um bacalhau enorme. Tem mais de 800 rótulos de vinho, tem uma adega lá dentro. É lindo, lindo, lindo demais o restaurante. Quais os horários de atendimento do Rancho Português? Nós abrimos o empório das 9 às 22h30, de segunda a sábado, no domingo das 9 às 17h30. E para almoço e jantar? Para o almoço, às 11h30 às 22h30, de segunda a sábado, e no domingo, das 11h30 às 17h30. Se der uma choradinha, pode ficar até às 6, sabe? Pode. Quais são os endereços do rancho? Então tem aqui na Bandeirante, no qual eu fico, na Avenida 12 Bandeirante, 1051, na Vila Olímpia, telefone 26 39 277 e o Instagram, Rancho Português SP, e o meu, Valdeci Castro, _. E temos na estrada também, no Rancho Coentrei da Castela, em Corderópolis, tem o Rancho Português em Mariporã, na Ferão Dias, quilômetro 70, sentido São Paulo, e agora também tem uma nova operação em Pindamonhangaba. Então, você indo sentido Rio de Janeiro, na Dutra, quilômetro 92 da Dutra. E lá no Rio de Janeiro, temos lá na Lagoa Rodrigues de Freitas. Então, estando aí no Rio de Janeiro, vá lá com o meu amigo Aragão. Um abraço, amigo. Abraço pra você, Aragão. Saudade. Agora, repete aí o telefone, porque se você vai se casar, quer fazer um evento lá, quer oferecer um jantar, faça isso no rancho. Ou vai só com o namorado, ou vai sozinha, vai com a prima. Não sei com quem você vai, mas vai. Porque é bem gostoso o Rancho Português. É como se você fosse a Europa e aqui pertinho da gente. Repete o telefone para quem quiser marcar evento. Nosso telefone 011 26 39 2077. Ou no nosso Instagram, Rancho Português SP. E o meu é Valdeci Castro _. Estamos sempre a família Rancho Português de braços abertos para nos receber.
Muito obrigada, Valdeci. Guarda um bolinho de bacalhau para Tá mim. guardadinho aqui. Eu tô trabalhando aqui, já viu, né? O pessoal já pode servir. Um beijo, amigo. Beijo, amiga. Beijo a todos aí do Beijo. Rancho Português. Abraço. Eu quero agradecer e mandar beijos lá para Portugal. Para você, viu, meu querido Serginho? Olha como o nosso estúdio tá bonito. Mas o Serginho que eu conheço há mais de 30, 40 anos, na verdade, que decorava mulheres, um programa que eu fiz na TV Gazeta por muitos anos, é quem decora o estúdio aqui da Frame no nosso Pod Saúde. Muito, muito obrigada. As flores são lindas e a Estrelízia só trabalha com flores para ocasião festiva. Então, se você vai dar uma festa, um casamento, se você quer ver a sua casa cheia de energia, linda e florida, é só pedir para a Estrelízia. Agradecer ainda a WS Adesivos, que dá os mimos para os nossos convidados. Um beijo para você, Wayne, para Samanta, para todo mundo. E olha, @WS Adesivos, se você quiser presentear também. Agradecer a Gregory, quem me veste no programa é Gregory Henrique Schalm, esse blazer em couro que eu estou usando, a calça, a camisa, tudo é Gregory, muito obrigada. E ao meu amigo Nino Bran, que excede aqui os acessórios há muitos anos também. São amigos de muitos, muitos anos. Então eu só quero agradecer. E vamos ao episódio de hoje. Estudos demonstram que a convivência com animais de estimação pode reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. E não melhora apenas a saúde mental. Criar um animal de estimação pode levar a uma redução da pressão arterial, do colesterol ruim e o nível de triglicérides, auxiliando também na prevenção contra ataques do coração e outras doenças cardiovasculares, além de promover a socialização e o companheirismo. E apesar de nos trazer tantos, mas tantos benefícios, porque tem a alegria toda de conviver com eles, né? Muitos animais, infelizmente, ainda são vítimas de maus tratos, o que no Brasil é crime, gente, abrangendo qualquer ato que cause dor, sofrimento ou abandono, punido com detenção, multa e, em casos de cães e gatos, reclusão de 2 a 5 anos. Hoje eu estou recebendo uma professora da Rede Pública Municipal de São Paulo, apaixonada por eles. É a Sabrina Palumbo. Ela é formada em letras, pedagogia e tradutora e intérprete. Atualmente é chefe de gabinete na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E mesmo não sendo da área veterinária, ela sempre se dedicou ao tema, com projetos pedagógicos, palestras em escolas, sobre a guarda responsável de animais, sobre cuidados. Ela é participante ativa também da Liga da Justiça Animal. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, por trazer a informação, poder mostrar esse assunto que sensibiliza muitos. E alertar as pessoas, né? Porque se é crime, a gente pode e deve denunciar quem maltrata animais. O seu amor por animais surgiu como? O que você lembra? Desde a infância. Eu sempre fui aquela criança que encontrava um animal na rua e trazia para casa. Então desde que eu resgatava um animal sem saber que estava resgatando. Uhum. Então já trouxe cachorros atropelados, gatos e a sua abandonados. Família, seus pais? Minha mãe também sempre foi um amante dos animais, então eu peguei muito isso dela, né? Então ela não podia reclamar, ela ajudava. Exatamente, eles sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Já cheguei a ter 7, 8 cachorros comigo, já tenho vários gatos também, então começou assim. E a Sabrina é casada com o delegado Palumbo, que participou durante o período em que eu estive na Rede TV, né? Se eu tivesse conhecido teu marido antes, teria participado antes, porque eu adoro ele, viu? Com todo o respeito. Mas ele é uma pessoa muito legal e muito interessada em ajudar a sociedade de um modo geral. E lógico que os animais também. Às vezes ele sentava do meu lado na TV e falava, você não acredita, tem mais um bicho lá em casa. Sim. Tem mais um animal lá em casa. Mas eu vi no seu Instagram que ele participa de alguns resgates também, não é? Sim, ele sempre fala, eu não sou protetor de animais, não me coloque nessa, porque eu não gosto de me titular assim, porque existe, né, alguns que realmente não brigam tanto pela causa. Eu ajudo você. Realmente, o respaldo dele
deixa com que eu possa fazer mais pelos animais. Então, ele Mas fala, é legal ser casada com um homem que entende, que gosta, né? Porque tem gosta. homem que não gosta. Ele não gosta. deixa nem a mulher. Não. Se bem, olha, seu marido não gosta, adota um assim mesmo. Não compra, adota, que tem muito cão precisando ser adotado. Porque ele vai se apaixonar. Porque é muito difícil uma pessoa, mesmo aquela que diz assim, eu não gosto de animal, não se apaixonar por um animal doméstico, não é? Exatamente. Muitos animais que eu tenho, foi ele também que fala, não vai mais embora daqui. Olha lá. Esse daqui é meu preferido. E quantos você tem atualmente? Tô com 10 gatos na minha casa. 10 gatos. Fora os que eu já 10 doei. gatos, 2 cachorros. Sim. Isso mesmo. Ele sempre fala, esse é meu preferido, esse é meu preferido, esse não vai sair daqui, esse daqui, aí eu vou ficando. Mas assim, a gente sabe, né, o limite, então eu procuro sempre os que eu resgato, fazer uma adoção E você gosta mais de responsável. gatos? Eu gosto de gato e cachorro. É que Tá. no meu apartamento, e por ter muitos gatos, então eu só estou com gatos na minha casa. Mas Tá. eu também tenho cachorro. Também. Tá? Tenho cachorro meu. E tem filho? Tenho uma E filha pra cuidar de tudo de isso, 19 Sabrina? anos e tenho um menino de 12 anos que eles me ajudam. Eles também É? foram crianças que cresceram com os animais, né? Eu tenho um gato que tem 15 anos, minha filha tem 19. Poxa Então vida. cresceu com os meus E filhos. acaba sendo filho também, né? Eles ajudam, eles amam, dormem na cama com eles, então é uma festa. Então realmente é uma parceria ali. E deve ser uma casa alegre, porque, Muito né, alegre. onde Muito tem alegre. bichinho de estimação, Exatamente. tem alegria, né? Porque eles trazem isso pra gente. Eu queria agradecer de público aqui, você, André, eu não sei se eu já falei que eu te amo, com todo respeito, mas eu te amo. O André trabalha há muito tempo também com o Palombo, Sim. trabalhava lá na Rede TV, o André, né? E é um baita produtor e tá hoje aqui te acompanhando e a gente tá fazendo esse programa graças ao André também, que ajudou com tudo. Obrigada, viu, André? Bom, eu queria saber como você dá conta de tudo isso. Porque você é professora, você trabalha na Câmara, você trabalha e ajuda muito. Há quanto tempo na Liga da Justiça? A Liga da Justiça Animal, a gente já está há 5 anos com o projeto, mas eu Tá. já fazia algo independente antes, né? Tá. É que a Liga juntou mais pessoas que se interessam pelo tema, né? Que realmente pela causa. E a gente se juntou ali para o quê? Para poder ajudar mais, porque força-tarefa. Que Certo. é isso que você precisa, porque não dá para fazer nada sozinho, Não dá. Claudete, não dá. É. Realmente a causa animal, ela exige que muitas pessoas ajudem, né? Então, assim, pessoas que vão levar no veterinário, que resgata, ou que faz a entrevista para uma adoção. Então, o veterinário, que é importante também, né? Então, nós temos ali E você deve trabalhar pra caramba, né? Eu trabalho, eu gosto. Trabalha. Eu gosto, mas a gente sempre Ocupa todo o teu tempo, né? é. Os animais, por exemplo, os meus, eu mesmo cuido todos os dias, ali de manhã, à noite, eu tenho todo um cuidado. Porque quando você tem muitos animais, você Lógico. precisa ter um cuidado especial. E ver direito quem comeu, quem não comeu, quem tá doentinho, quem Isso não mesmo, tá, não é? isso mesmo. E aí, difícil. os animais do projeto também, né? A gente tem todo o cuidado de levar no veterinário. Tá, então tudo você isso. já fazia um trabalho independente. Como surgiu a Liga? A Liga da Justiça Animal, uma amiga minha, né, que ela também gosta, mas ela trabalhava mais, por ser policial, trabalhava mais nessa questão dos maus tratos, né? Ela recebia tá. denúncias, então ela ia com a delegacia, né, fazia mais Tá. a parte criminal ali, e ia no resgate. Aí juntou isso que ela fazia como policial e o meu amor, né, pela causa, e nos juntamos e começamos. Aí outras pessoas vieram, agregaram. E o que é a Liga hoje? Queria que você falasse. Hoje a Liga é um projeto, né? A gente tem um projetinho que a gente faz o resgate, a gente faz a adoção de animais, né? A gente arrecada também ração para distribuir para protetoras independentes, né? Porque a gente sabe que existe todo um trabalho de protetoras que não tem ajuda nenhuma dos serviços públicos. Então a gente faz todo esse movimento, né? Tá, mas por exemplo, você resgata um animal. Vocês têm parceiros? Porque normalmente, eu imagino, às vezes tem que passar no veterinário, né? Numa clínica. Exatamente. Vocês têm parceria? Recebe alguma subvenção, alguma coisa para fazer esse trabalho? Não? Não, a gente, geralmente, assim, parcerias que Tira eu falo do bolso. no sentido de desconto, né? Tá. A gente, como eles, geralmente os donos de clínica sabem que é um projeto Tá. que a gente sempre atua no resgate de animais vítimas de maus tratos, então eles deixam aquele desconto, Tá. mas não tem como ser de graça, né? Porque serviço veterinário é um serviço caro. Ele é. Então a gente banca, eu muitas vezes como faço do que- meu bolso. É isso que eu queria Eu faço saber. do meu bolso. É. Eu falo que eu deixo, às vezes, de comprar muita coisa pra mim pensando nos animais. Porque é a minha missão de vida. Eu sempre comecei, Tá. assim, eu castrava muitos animais.
independentes, sabe? O que eu acho que a castração... Quanto que dá pra castrar um animal? Então, se você tiver essa parceria, hoje um gato, eu castro ele por R$150. Mesmo assim, não é barato. Não é barato, né? Porque E o você não castra cachorro? só. O cachorro depende do... É quilo, é por quilo, Ah, é né? por quilo. Por quilo. Aí você tem cachorro ali de R$200, R$300. Então, isso era uma missão pra mim. Eu falava, se eu puder castrar 5, 6 animais por mês, eu tô feliz. Por quê? A castração você vê como uma coisa tão importante? Porque quando você castra, você realmente está salvando um animal. Porque você está salvando aquele animal de sofrer maus tratos, daquele que nem nasceu e poderá ser abandonado. Porque o nosso maior problema hoje, acho que no Brasil, nos estados, é a quantidade de animais abandonados. Você não tem lar para todo mundo. Então, quando você castra, você está evitando aquele abandono que poderia ocorrer. Aquele animal que eu salvo lá, que eu vou lá no resgate, eu só estou interferindo na vida dele de alguma forma. Mas salvar mesmo é aquele que nem nasceu. Então, eu incentivo muito a castração. Eu falo que a castração tem que ser premissa dentro da causa animal. O poder público, ele precisa se conscientizar disso. E muitos ainda não fazem essa questão, né, de colocar isso realmente como o mais importante da causa animal. Existe castração gratuita? Existe sim. Mas de que forma essa política pública de castração funciona? Existem clínicas conveniadas, né, que geralmente aqui no município de São Paulo, vou falar pelo município de São Paulo, tá? Mas eu acredito que em outros municípios também seja parecido. O número, né, que as pessoas ligam, 56, fazem um cadastro e elas são direcionadas para clínicas veterinárias, né, que a prefeitura tem convênios. Mas não naqueles que já estão abandonados pelas ruas? Não, esse é o maior problema, porque a prefeitura, por exemplo, ela não tem um trabalho de resgatar esses animais de ruas e fazer uma castração. Isso geralmente é feito por protetores independentes. Né? Por exemplo, no caso de gatos. Gatos, a gente fala que existem colônias de gatos abandonados lá. A gente precisa, às vezes, você contratar um capturador. Porque se você vai deixando o gato ali naquele lugar, porque o gato, ele é territorialista. O gato não é igual o cachorro que é andarilho. O gato vai ficando e vai reproduzindo... Naquele canto, naquele lá onde canto. ele tá. Exatamente. Como são essas colônias? Como o gato escolhe onde vai morar com a sua turma? Eu falo que o gato, ele vai escolhendo as companhias dele, né? Então, eles montam famílias e aí... Mas eles preferem o quê? Uma praça? É um lugar escondidinho? Exato, condomínios, praças, né? Alguma coisa eles vão ficando num mais canto, isolados, mais isolados. De repente, uma casa abandonada. Acontece muito de chamarem a gente de pessoas que abandonam os gatos em casas, né? E aí, ali vai se formando uma colônia. E pra capturar é difícil, porque o gato, ele vai começando a ter ele não quer mais aproximação com o ser humano. Então você precisa pegar um capturador, que são pessoas especialistas. O que é isso, um capturador? Um capturador, ele vai lá, ele traz aquelas gaiolas, a gente fala, hoje em dia, é como se fosse a gatoeira. Não é igual a ratoeira, é a gatoeira. É pro animal entrar, que ele é atraído pela comida, e ela fecha. Tem uma sensibilidade na hora que ele pisa e ela fecha. E aí ele leva pra pessoas como a Liga da Justiça. Aí a gente faz a castração para junto com esse capturador, por isso que eu falo que é um trabalho em conjunto. Então, ele leva ele contactou a gente, ele trabalha de graça também? Não, ele não trabalha de graça, né? Para geralmente projetos como o nosso, ele até faz alguns movimentos de graça. Mas, por exemplo, ele também trabalha para empresas. A Eletropaulo, Carrefour, contratam o trabalho dele. Porque geralmente... Pra tirar os gatos de lá. Para castrar. Porque o que ele faz, geralmente, quando é colônia? Você não tem... Quando você consegue doar, ok. Se não, você faz um método que a gente chama SED, que é capturar, esterilizar e devolver ao ambiente que aquele gato vive. Então, mas essas grandes empresas devolvem? Devolvem. É só para não ter mais a reprodução dos animais, né? Pra você não virar uma coisa descontrolada. Porque se você deixar o gato da cria, é descontrolado. São de 3 em 3 meses o gato entra no cio. E outra, dá muito gatinho, né? Dá muito gatinho, são 5, 6 gatos. Pensa que você vai ter fêmeas, vão entrar no cio a cada 3 meses. 5 gatinhos. 5 gatinhos, e aí é uma coisa... É uma cidade dos gatos. Exatamente, você perde o controle. Então, existem essas colônias, existem esses capturadores, aí você leva para uma clínica que é parceira, que faz um preço mais em conta, castra. Uma castração que a gente chama minimamente invasiva, que não precisa de ponto. Existem também veterinários especialistas nisso. Para fazer. Aí você devolve para o ambiente. A população que não conhece isso ainda estranha. Mas se você pode fazer isso naquele momento e você não tem um lar para levar esses animais, é o que você pode, então você vai fazer a sede. Mas geralmente os filhotes que tem nesses lugares, a gente pega, recolhe e tenta uma adoção.
Mas os animais mais adultos, que não se Não tem acostumam jeito. mais, que a gente chama até de feral, porque existem alguns gatos feral, né? Ferais, não, é feral mesmo que fala. E o feral é o quê? É aquele gato que não se acostuma. Você não consegue ter aquele pet que você pega na mão, dá beijinho, põe no colo. Ou não. que vai viver tranquilamente num Não ambiente. vai. Se você pega esse gato, é um estresse dele até você levar para uma casa. Então, ele prefere aquele ambiente externo dele, que ele vive. Já tá acostumado. Já tá acostumado. Então, você só castra e devolve para o ambiente. E os filhotes? Os filhotes que ainda podem, né, conviver de maneira diferente, aí você leva para castrar e você tenta uma doação. Mas isso, gente, não são todos os gatos adultos Sim. que a gente faz isso. Tem Sim. gatos adultos que são extremamente carinhosos. Então, vale a pena, às vezes, uma adoção. Então, a gente vê o E movimento. quem pode, ou quem faz isso, é um veterinário que diz esse sim, esse não? A gente já tá acostumado, Bom, né? A gente pela tem aquele... prática, vocês Pela já sabem prática, também. a gente sabe, né? Se o animal... Qual é mais dócil? Exatamente. qual Se não o animal já é um animal que vem, que não resiste tanto na hora da captura, ele é um animal que vai se adequar ao ambiente doméstico. Entendi. Então, ele pode estar prontamente ali para ser adotado. Agora, se é um animal que resiste muito, que é um animal que você não gosta, que até chega a ser bravo, a melhor coisa é você fazer o controle populacional desse animal, né? Devolver e ele certo. viver. E a doação? As pessoas adotam? Adotam. Existem os preferidos, né? Tem? Existem os que não são tão preferidos, igual o gato preto, o gato frajola, o escaminha, assim, aquele mais rajadinho. Esses são os preteridos. O frajola qual é? Frajola é o branco e preto. Ah, tá. Eu achei ele tão bonito. né? Mas são os preteridos, geralmente os... Até o gato preto, né? Ele tem todo um Tem charme. gente que gosta, tem gente que fala, eu quero o preto. O preto, O preto. Mas eu gosto de- infelizmente ele foi... Foi assim, estigmatizado. Exatamente. Foi. Então, assim, quando é branco, Erroneamente, de siamês, forma infeliz. ele sai mais rápido. Ah, é? Sai mais rápido. Isso eu tô falando pra gato, mas pra cachorro também, viu? O cachorrinho preto, vira-latinha ali, mas assim, eles também são estigmatizados pela Mas população. que bobeira, né? O cachorro que eu falei na live aí, o Berinjela, ele era bem pretinho, tanto é o nome Berinjela, né? E agora ele já tava com pelinho Com branco, pelinho assim, branco. então já tava Sim. meio preto e branco. Eles são lindos São. também. E outra, você já reparou, Sabrina, que não tem um mendigo na rua aqui em São Paulo, por exemplo, nessa época de frio que a gente vê, ou mesmo quando tá já um ventinho, ele pode estar sentindo frio, mas o cão dele tá com uma camiseta, uma roupinha, Dentro da barraca. dentro da barraca, Verdade. tá sempre aquecido. Sim. E o amor que esses bichos têm, não importa, porque o bicho não escolhe se você é loira de olho azul, se Não. você é morena, se você é preta, não escolhe se você é rico, se você é pobre. Ele ama você de qualquer maneira. Exatamente, o cachorro, né? Ele Esse fica, amor é que é muito bonito. Ele fica junto, né? Com o mendigo passando. Não importa. Não importa. Ele não quer uma mansão, ele quer Não. quem dê carinho a ele, Quem não dê é? atenção. E Porque às vezes tem muitos animais que vivem lá no fundo da casa de uma pessoa, jogado, isso, amarrado, preso com amarrado. corrente. Exato. Esse animal sim é infeliz. Sim. Isso sim, a gente já começa a ver aquela situação de maus tratos. Diferente daquele animal, às vezes, que tá com o mendigo ali na rua, mas recebe todo o carinho. Carinho e proteção, É. porque ele passa frio, mas o cão não passa não. Agora tem tanto rico por aí que compra cão pra ser guarda da casa. Contrata um guarda. Você tem dinheiro pra pagar, cara. Contrata um guarda, mas não deixa o teu cão lá amarrado em corrente, correndo pra cima e pra baixo, porque não tem movimento. Muitas o vezes máximo que faz sozinho. é esticar um fio no quintal. Pelo amor de Deus. Muito, e o cachorro sofre, o cachorro uiva, né? O cachorro às vezes sente sede, fome, vontade de andar e nada é oferecido a ele. O cachorro quer atenção, né? Todo É. animal merece atenção. Ele transmite amor, então ele quer também o amor. Então aquele animal que fica sozinho, às vezes tomando conta de uma empresa, isso não é adequado, né? A gente fala, é igual você falou, contrata um guarda ali. Exatamente. O animal não é pra isso. Agora, você levar o animal pra deixar jogado num canto, é melhor você não ter. E amarrado, não tenha. Não tem. Agora, nesses resgates, eu acho que deve ser tão dramático que vocês fazem. Há quanto tempo você faz resgate de animal que foi maltratado ou abandonado? Eu acho que desde que... Não, a vida toda, eu sei, mas pela Liga. Pela Liga, a gente já tá há esses 5 anos já. 5 anos já, fazendo. 5 anos Já fazendo. começou com esse propósito. Já. E quantos você tem ideia? Você já resgataram? Gente, eu já resgatei mais de 300 animais. Jura? Juro. Mais de 300. Gatos, então, muito mais até do que cachorros, É? né? Porque gato é mais fácil. Quando vem também é 10, 12 gatos. E aí, o que você sente quando você pega um cão em situação, um gato em situação deplorável? O primeiro sentimento que vem, a gente fica indignada, né? Como realmente que uma pessoa deixa o animal naquela situação.
Depois bate até, eu falo assim, às vezes eu fico até sem dormir, porque eu fico já pensando em todo o processo que eu vou ter que passar com esse animal até ele ser adotado. Que não é fácil, né? O resgate não é só ir lá buscar o animal. As pessoas têm aquela ilusão de que, foi lá, resgatou, acabou. Não, gente. Aí que começa. Porque a gente vai lá, a gente resgata e geralmente se esse animal está em maus tratos, ele vai precisar ir para um veterinário. E aí vem a conta do veterinário. Depois que ele sai do veterinário, a gente precisa de um lar para ele. Se não vem o lar definitivo, a gente já vai atrás de lar temporário. Ou uma creche, um hotelzinho, que às vezes a gente tem hotelzinho parceiro. Porque vocês não têm abrigo. Eu não tenho abrigo, eu tenho parceiros. Tá. Parceiros, hotel, creche, que fica. Porque eu até preciso dessa quarentena também. Tá. Porque você não sabe a índole do animal, às vezes do cachorro. Certo. Então, se é um cachorro igual pitbull, você precisa adestrar antes, e às vezes ele não pode ser castrado naquele momento, e eu não entrego o animal sem castrar, então ele precisa dessa quarentena, desse tempo. Então, E geralmente você fica nesse precisa lugar. de parceiros que digam, olha, eu fico com ele na minha casa. Exato, os lar temporário que a gente chama, mas geralmente são pessoas que conhecem como lidar com o animal. Tá, tem que saber também, que saber não pode lidar ser com o animal. qualquer pessoa. Não pode nesse primeiro No momento. teu Instagram eu vi um resgate, eu pedi para a produção separar e nós vamos ver, você vai ficar impressionada. Olha como esse cão era tratado. Vocês sabem o que tinha na barriga desses animais? Então não pulem esse vídeo. Gente, na barriga deles tinha pau, tinha pedra, tinha as próprias fezes. Eles comiam as próprias fezes. Nós recebemos essa denúncia e fomos averiguar. Realmente, os animais estavam sofrendo maus tratos. Os tutores, nem sei se pode chamar de tutores, foram presos. E nós levamos esses animais direto para o veterinário. Então, você que quer adotar um animal, por favor, entre na minha página, Sabrina Palumbo Oficial, Liga da Justiça Animal, Cidadão do Bem. Eles precisam de um lar cheio de amor. Sofreram tanto na mão dessas pessoas, né? Então, quem quiser, adote, tá? Não compre. E maus tratos é crime. Gente, nós viemos nessa denúncia aqui, realmente agora que eu tô conseguindo, nossa, porque foi triste, conseguindo falar direito, porque a gente viu o estado que ela tá, né, essa cachorrinha. Nós viemos aqui, né, fizeram uma denúncia pra gente nas nossas redes e viemos e a gente achou que era só um cachorro amarrado, um cachorro que permanecia diariamente nessas condições, mas na hora que nós chegamos, o cachorro, ele praticamente dorme nas fezes. Fica aqui, assim, a comida jogada, não tem uma casinha, porque a casinha tá toda quebrada, tá? Olha a corrente ele não consegue se locomover desse espaço. Então é isso, olha a situação que a gente pegou esse animal. Não dá para acreditar, não dá. Isso aqui é desumano demais, isso não é inaceitável, que a gente espera que alguém faça isso com o animal, né, filha? Agora nós vamos te tirar daqui, nós vamos te levar no veterinário, ver tudo que precisa ser feito para você e depois tentar um lar, né? Um lar muito diferente disso daqui. Tentar recomeçar uma vida. A gente acha que ela tem alguma coisa assim, mas vamos tentar, né? A nossa parte nós vamos fazer. Né, menina? É uma menininha, é uma caramelo e é muito boazinha, viu? Apesar de ser um pitbull, as pessoas têm esse receio, ó, mas muito vulnerável. Tenho certeza, dá amor isso daqui, ó, vai ser eternamente grato. Olha aqui, ó. Agora
Eles estão recebendo todo o carinho do mundo. E olha que dócil. Gente, tô saindo aqui do hospital veterinário da UFAP, aonde eu trouxe os cães do resgate de ontem, né? O Caramelo tava bem mal, tanto que o veterinário aqui que atendeu falou que ele poderia já morrer. Mais 1, 2 dias, entrar em sepse, muita infecção, né? Feridas no corpo, a desnutrição extrema nele. Então viemos pra cá, um hospital de ponta. Lógico que tem um custo alto. Resgate não é só você ir lá, pegar no local e deixar com qualquer outra pessoa, sem saber o que vai ser desse animal. Muitas vezes até deixar com uma protetora, só que às vezes essa protetora já tem os seus animais, já está endividada, já não tem uma situação tão boa. E a gente precisa, né, pensar em como será o pós. Então eles estão aqui sendo muito bem atendidos, encantaram a equipe de veterinários aqui, todo mundo fazendo carinho, todo mundo comovido com a situação, né, como eles chegaram, e realmente eles já têm outro semblante aqui. Mas eu venho aqui por quê? Para mostrar para vocês que resgate é isso, né? Cheguei tarde em casa ontem, praticamente não dormi, porque aí você já passa a noite preocupada, né, como que vai ser, se eles estiverem alta, onde você vai levar, você precisa doar esses animais, porque é só doando que você pode fazer outros resgates, né? Só pagando a conta do hospital também, que você pode fazer outros resgates. Então eu venho aqui para vocês compartilharem, porque eu preciso arrumar uma família muito especial. Porque são animais que têm um trauma, são animais muito bonzinhos, muito mesmo. Aqui eles estão encantando, né? Todo mundo passa a mão, todo mundo brinca, mas eles precisam de uma família muito especial. Eles são animais que foram negligenciados por muito tempo. Eles não têm nada assim de grave, alguma doença muito grave, como a giardia, sinomose, parvovirose, nada. Na verdade, deu giardia. Mas e uma desnutrição extrema, né? Porque naquele local eles foram deixados para morrer. Numa corrente minúscula, que mal poderiam deitar, com um monte de fezes ao redor, então até me surpreendeu o diagnóstico deles. Mas, então, eu tô aqui para vocês compartilharem, para vocês me ajudarem, para vocês mostrarem para as pessoas o que realmente é um resgate. Não é só ir lá no local, pegar o animal e fazer um vídeo e depois não saber o que tá acontecendo. Não, resgate é isso. E eu realmente agora só durmo em paz quando esses animais forem doados para uma família muito, muito, muito especial. Então compartilhem, me ajudem, porque agora eu falo que agora sim a gente começa, né? O resgate. Lá só foi pra gente poder ir buscar o animal. Lógico que teve polícia, teve perícia, demorou, porque realmente a gente quer que a pessoa que fez isso, se é que pode ser chamada de pessoa, ela seja punida, né? Porque ninguém aguenta mais isso, né? Ela precisa servir de exemplo, porque ninguém mais suporta esse tipo de situação. Então nós fizemos tudo muito bem feito, junto com a polícia fez um trabalho incrível. Eles estão aqui, muito bem cuidados. Eu realmente me emocionei, cheguei aqui, já na hora que eu vi, comecei a chorar. Que você vê no olhar deles que acho que eles pensam assim, nossa, que delícia, né? Eles estão deitados com um semblante, com uma vontade, assim, tão gostoso. Aí a gente vê que vale a pena. Mas, pra gente poder continuar, vocês precisam nos ajudar. Compartilhe, ajude do jeito que vocês puderem, pra gente poder encontrar famílias aí incríveis pra eles, tá bom? A Sabrina já estava quase chorando tudo de novo aqui, eu com ela. Porque emociona. Nossa, emociona mesmo. Emociona. Bom, eu queria fazer um apelo. Eles ainda não encontraram um lar. Não. Os dois são adolescentes, tipo 2, 3 anos, né? E também. Só, é lógico, anemia. Eles são animais que cuidado. realmente agora precisa ganhar musculatura. Certo. Ainda tá passando... Se exercitar, né? O Caramelo, inclusive, ele passou por sessões de fisioterapia, ele não sabia andar. Não conseguia mais andar, levantar Lógico. a traseira dele. Aí eu até pensei, eu falei, será que é sinomose, né? Existem doenças que realmente travam a musculatura, mas não. Ele só tinha giardia e as coisas que comiam dentro do estômago, né? Já tava levando a uma infecção generalizada mesmo. Mais 2 dias que vocês demoram, os cães morreriam. Agora, vocês viram lá no vídeo, a corrente, ele não tinha espaço para andar, eu acho. Não, ele nenhuma. Não conseguia, tem um mal que não pra conseguia, levantar. não conseguia deitar. Ele ficava na posição só sentado. Ali ele não conseguia se mexer. E o outro deitado daquele jeito, e a gente chegou assim, a comida jogada junto com as fezes. Ele fazia cocô e comia no mesmo lugar. E eles estavam onde? Era uma casa? Era uma casa, na Zona Leste, né? Aí eu já estava recebendo... E os donos foram presos? Foram presos, mas agora já estão soltos, né? Porque a nossa lei é muito branda. Nossa. Vão responder. Eu espero que pelo menos o réu primário a gente tire, né? E vou também cobrar as custas deles. Sei que não vão pagar, né? Porque a nossa justiça ainda Mas tem que pelo menos fraca. atormentar a cabeça, porque não é justo o que eles fizeram com esses cães. E o que eles faziam? Era um casal, não? É um casal, né? Nós chegamos no local, né? Tinha 2 crianças, na verdade, né? Porque a gente mira no maus tratos e tem um conselho tutelar lá. 2 crianças sozinhas. Então, nisso a gente já avistou um dos que estava amarrado na parte de baixo da casa. Daquele jeito, você já coloca como maus tratos, né? Pela corrente, pela desnutrição do animal, pela falta de comida, pelo ambiente todo sujo. Então,
perguntou pelos responsáveis, né? Ele falou que o pai estava trabalhando. Então, a polícia foi até o local de trabalho dele. E, por curiosidade, ele trabalhava num açougue. Num açougue. Quer dizer, você não pode trazer, de repente... Porque a gente até ganha, às vezes... osso, fazer uma comida, né? Quando faz a limpeza da carne. Aí, pegamos ele, levamos pra casa. Nossa senhora, eu não quero conhecer o açougue desse cara, porque se a casa Exatamente. dele era assim com os cachorros, que Não, comiam e os junto vizinhos, com... os vizinhos falaram pra gente que tinha churrasco quase todo final de semana, com festa, música alta. Até os vizinhos se incomodavam, já denunciaram pela música alta. Não sabiam que os animais estavam lá, porque um animal ficava embaixo, uma garagem fechada, e o outro em cima, não dava pra ver. Bem no cantinho. Quem tava vendo era uma vizinha que tinha uma visão privilegiada. Tá. Tanto que foi ela que fez a denúncia. Que fez a denúncia. Como a gente denuncia maus tratos? Maus tratos, primeiro você tem que ter as provas. Eu falo Tá. muito pras pessoas, gente. Então, assim, antes de você procurar a polícia, Ministério Público, tem as provas em mãos. Tá. Fotográfica, Fotográfica, fotografar. vídeo é muito Tá. importante, porque Tá. às vezes o som, a polícia ali já sabe identificar, Tá. então isso é importante. Aí você pode procurar a polícia, existem ONGs que recebem essas denúncias também, igual o nosso projeto. A polícia também recebe, você pode ir até a delegacia de maus tratos, nós temos aqui em São Paulo. O Ministério Público, porque muitas pessoas reclamam, mas às vezes a polícia não dá bola. Vá até o Ministério Público. Que aí ganha até outra proporção também, né? Então, vocês têm esses meios, tem a delegacia eletrônica também, que você pode fazer um BO, mas eu aconselho ir pessoalmente, para você ir lá, fazer um BO, mostrar a cara, mostrar o interesse, levar as provas, que não tem como a polícia, de repente, negar. Exatamente, porque é, no mínimo, o que eles merecem. Como estão os cães agora? E vocês pagaram a conta? Tô pagando a conta ainda, né? Porque aí Não entra foi pouca, a né? parceria. Não foi, porque um dos animais ficou na UTI. E uma UTI Nossa, não me veterinária não é barata. Eu sei. Ele ficou lá 8 dias na UTI, agora ele tá numa baia normal, mas ainda com acesso, então também o custo não é baixo. Então um ainda tá, o outro tá numa creche, que é uma creche com adestramento, né? Porque eu tô esperando essa quarentena para poder castrar, e aí já dá para uma família. O outro ainda tá fazendo alguns exames, fazendo um acompanhamento de anemia, né? E como ele fez uma cirurgia mais delicada para tirar tudo que ele tinha no estômago, né? Porque ele comia pau, pedra, ele comia com a corrente dele, tinha um pedaço de corrente dentro do estômago. E as fezes, porque acho que ela endurecia, ele comia. Não é as fezes formadas no intestino, ela estava no estômago por ele comer Por mesmo. falta de comida Por falta mesmo. de comida. E o cara é dono de um açougue. E eu queria saber como ele comprou esses animais aí, porque tinha grana pra comprar. Um filhote de pitbull não custa tão barato Sabe, assim. é o que- Ou roubou. Sei lá. Então, a gente tá com um problema hoje, Claudete, que eu falo que a gente tem que alertar a população. Às vezes você vai lá naquele canil clandestino e compra um animal mais barato. É isso que tá acontecendo muito, o canil Ainda tem mais essa clandestino, também. que as pessoas compram o animal com aquele preço barato. Olha que legal, vou ter um cachorro de raça. Mas não sabe a procedência desse animal, como é a matriz, o pai e a mãe desse animal, como eles vivem, às vezes em gaiola, reproduzindo o tempo todo, sem alimentação adequada, sem controle de doenças. Porque São maltratados Desde- pra faturar. Pra Pros faturar. caras Tem gente que faturarem. vive disso. É. Existem, gente, eu não tô recriminando aqui canis. Sim. Existem canis bem conceituados. Com certeza. Existem criadores que realmente vale a pena, faz isso por amor, os animais são soltos, tem todo um controle de alimentação, de doenças. Graças a Deus tem os bons, mas tem os ruins Mas tem os também. ruins, e tem muito ruins. Então, por favor, quando você for comprar um animal, vai verificar a procedência desse animal. Às vezes você vê e recebe um animal e tá cheio de doença. Você não sabe por quê. Por quê? Porque a mãe tá cruzando com o filho, tá vivendo numa gaiola, sem alimentação adequada, reproduzindo todo o cio. E vende um pouco mais barato, mas fatura muito com Aí isso, essa com as pessoa vendas. compra, geralmente ela não tem um poder aquisitivo muito grande, Compra porque é mais barato. esse animal começa a dar gasto, porque um animal de raça, ele vai dar mais gasto que um animal vira-lata. A gente sabe Com disso. certeza. Então, ela não tem condições, ela vai negligenciando esse animal. Aí ele vai ficando de canto. E aí, assim, uma coisa simples, às vezes, de tratar, como esses animais, de repente, pegaram uma giardia. Era simples. Com um comprimido, você trata uma giardia. Às vezes uma infecção com antibiótico, lógico, levando no veterinário. Não tô aqui... Vai ver, nem vacinou, né? Nem vacinou, que também pra pegar giardia. previne muita coisa, a vacina. Então você vai negligenciando. Aí uma coisa que poderia ser simples, barata, vira isso. Vira o animal com esses gastos todos. Outra coisa que eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado, vocês estão assistindo, não é tudo que aparece na internet ou na televisão, né? Tem gente que parece que ajuda, mas não ajuda nada.
Não. Atrapalha. Atrapalha. Só usa o animal para aparecer, entendeu? É, porque a causa animal, ela sensibiliza muito as pessoas. Então, tem algumas pessoas que estão usando disso, tanto para comércio, como para se eleger. Que a gente fala, é aquela pessoa que vai lá, chuta o pé na porta, faz o vídeo e depois larga com uma protetora. E assim, as protetoras, a maioria, elas estão endividadas, sobrecarregadas, com muitos animais. Gente, eu falo muito para as pessoas, eu amo ONGs, eu acho que as ONGs fazem um excelente trabalho, mas não romantizem ONGs. A ONG não é para o animal ficar lá para sempre. Ela é para passar, ela é para esse animal ser adotado. É para fazer um trabalho de adoção, Exatamente. Que promova a adoção. Então, assim, chama a ONG. Vamos chamar uma ONG. Gente, as ONGs, a gente precisa ajudar as ONGs. Por isso, quando eu faço, eu procuro fazer um caminho inverso. Eu procuro, assim, não depender muito dos abrigos, porque lá também não é uma vida saudável para um animal. Um animal vivendo com muitos, 200, 300 animais. E às vezes fica lá até morrer, né? Até morrer. Porque então, o ideal é você passar por aquela quarentena, um lar temporário, uma creche, algum lugar, até pode ser uma ONG, mas pensando já na adoção. Então, muitos desses que se dizem protetores, eles largam com essas protetoras independentes que não têm ajuda de ninguém. Às vezes fica lá pedindo Pix com muitas dificuldades, com pouquinho seguidor. Então, eles largam lá, não querem mais saber o que se deu desse animal. Isso tá errado, gente. Quando você faz um resgate, você precisa até o final. Então, tudo bem, você quer deixar a protetora? Então, você ajude ela também até o final. Tá. E você, de repente, esses caras, eles têm uma rede social gigante e eles não ajudam sequer. Com nada. Eles não se ajudam, não ajudam a divulgar o animal. Nem isso, nem comprar ração, então, nem coisa. E animal dá gasto. Dá gasto. É preciso ter cuidado. Em compensação, tem mais gente legal como a Liga da Justiça Animal. Sim. Que ajuda de verdade, que promove a adoção. Nós vamos conhecer uma delas agora, que é o IAPA, o Instituto... eu tenho um nome aqui, IAPAS. São ONGs sérias, né? São ONGs que realmente levam o caso animal com seriedade. Vale a pena. É o IAPA que nós vamos conhecer agora, uma reportagem da Marcela Troiano, que é o Instituto Amor em Patas. Vamos ver. Hoje vocês já estão falando de animais aí no estúdio, né? E a gente vai falar sobre o IAPA. O que é? Como começou? Bom, o IAPA é um instituto voltado aos cuidados de animais vítimas de maus tratos, abandono. Inicialmente, em 2012, a ideia era trabalhar com a conscientização, principalmente em escolas infantis, falando da necessidade de ter um olhar de base mesmo, entendendo que a geração, a gente tem que vir tratando desde as crianças para ir conseguindo mudar uma cultura que ainda é muito presente, que é aquele animal que fica acorrentado, aquele animal que não entra dentro de casa, aquele animal que não é visto como membro da família. Então, essa foi a ideia inicial. Depois disso, nós começamos a ter muitos pedidos de ajuda e nós entendemos que não daria para ficar só com a parte de palestras e conscientização. Então, nós fizemos o nosso primeiro resgate, que foi o Bolota, e que faleceu o ano passado, mas que esteve com a gente durante todos esses anos e foi um caso incrível, um animal incrível e que serviu de exemplo para muitas pessoas. A gente vai falar agora sobre a campanha de apadrinhamento, que eu acho que é o principal, né? Porque esses cãezinhos são resgatados, né? E as pessoas podem adotar isso. Na verdade, nós temos centenas de animais que ficam nos nossos abrigos e em lares temporários, né? Isso tem um custo muito alto. Grande parte desses animais estão há anos esperando pela oportunidade de uma adoção. Alguns chegam ainda filhotes e vão crescendo, infelizmente, aguardando essa oportunidade. Então, o que hoje nós precisamos? Nós precisamos que as pessoas olhem para os animais de ONGs como o Instituto Amor em Patas e
tentem encontrar ali o seu, sabe, o seu mascote, né? O seu membro da família, o peludo que vai tornar a sua casa mais feliz. Agora, se você não pensa em adotar, você pode ajudar uma ONG, né? No caso, o Instituto Amor em Patas, a gente tem o apadrinhamento. O apadrinhamento, você escolhe o valor, ele é mensal, e tudo que nós recebemos via apadrinhamento é para poder fazer a gestão de mais de 400 animais. Ah, então, olha, eu até falei errado, eu tava falando da adoção. Se você não puder adotar, você pode apadrinhar, porque aí fica lá, e aí tem todos os custos, tem uns que não se recuperam assim 100%, né? Ficam ainda deficientes e tudo, infelizmente. Sim, com certeza. A gente tem animais neurológicos, paralíticos, cegos, com problemas cardíacos, problemas renais, e tudo isso leva a um custo muito alto, iniciando inclusive pela ração, que tem que ser especial, não é uma ração comum. Custo veterinário, medicação, então, enfim, são quase 500 animais. E aí, tipo, quem apadrinha tem um preço por mês ou como que funciona? Funciona assim, a pessoa vai entrar no nosso site, né, www.amorempatas.com, e lá vai estar apadrinhamento. Clique em apadrinhamento e vamos supor que a pessoa possa ajudar com R$50 todo mês. Então, ela escolhe lá R$50 e todo mês ela colabora com R$50. Se ela não puder ajudar com 50, puder ajudar com 30, ela vai ajudar com 30. Assim como nós temos padrinhos que ajudam com R$200 todo mês. Isso faz toda a diferença pra gente. Com certeza. Agora a gente está aqui com duas fofuras, né, meninas. A Eduarda, ó, que tá só no carinho. A Angelina Jolie, linda, maravilhosa, de olhos azuis. Pra nós aqui elas estão perfeitas. Mas o que aconteceu com elas? Bom, a Angelina foi um pedido de socorro. Ela estava gestante e teve os filhotes na rua, né? Na verdade, num terreno. E quando nós chegamos para fazer o resgate, eram 8 filhotes. Ela estava muito magra, não dava para saber a cor dela, que ela era branca, porque ela estava toda marronzinha. Ela cavou um buraco para poder esconder os filhotes, então ela ficou toda sujinha. Chegando, nós percebemos que ela teria que ter um cuidado especial, nutricional principalmente, e os filhotes, apenas 2 deles sobreviveram. A Angelina Jolie, ela foi escolhida para ser a mascote de uma faculdade. E então ela trabalha de segunda a sexta-feira na faculdade. E tem aí o crachá dela de cão colaboradora, onde ela tem liberdade total para ficar andando no prédio e ficar recebendo os mimos, né? Então, enfim, ela fica feliz, né? É uma ideia aí para sua empresa, porque várias têm, né? Até na Rede TV tinha, o nosso querido Berinjela que se foi, e em outros lugares, né? Isso mesmo, inclusive aqui nós temos a Angelina e temos também a Cristal, que é uma gatinha. Então tem para todos os gostos, né? E as duas têm total liberdade dentro do prédio. Legal. E agora, nossa Eduarda querida, que vai nas escolas também, você que tem uma escola, quer chamar eles para, né, uma palestra, eles vão, viu? Depois a gente vai passar o site. A Maria Eduarda, ela foi resgatada já há mais ou menos uns 7 anos. Ela foi vítima de atropelamento, onde a pessoa que atropelou, ela não quis fazer o resgate. Passou 5 dias, ligaram pra gente dizendo que algumas crianças encontraram um saco de lixo se mexendo em um terreno a 2 ruas abaixo onde ela foi atropelada. Quando chegaram lá, abriram o saco e reconheceram que era a mesma cachorrinha que tinha sido atropelada. Ela tinha 13 fraturas, a princípio teria que ter as 2 patas, as 2 pernas posteriores amputadas, mas
os veterinários resolveram tentar fazer com que ela conseguisse, com a cirurgia, ter um resultado bom. Nós concordamos com isso, foram 5 meses de luta, né? As pernas dela são placas, parafusos, né? Foram muitas fraturas, mas a Eduarda, ela tem uma vida praticamente normal, né? A gente só precisa ficar atento porque ela é gulosa e, obviamente, que se ela engorda, ela acaba tendo uma questão de ter a região um pouco mais dolorida do que o normal, né? Mas é o que fica, eu acho que pra gente, que isso é muito sério e que é uma rotina na nossa vida enquanto ONG, é justamente isso. A quantidade de animais que nós temos que resgatar porque alguém atropelou e não socorreu, né? Esses animais, eles vão para um hospital, eles passam por cirurgia, é um custo altíssimo, muitos deles perdem membros, ficam sequelados. Então, hoje é o mínimo, né? Se você tivesse atropelado uma pessoa, o que você faria, né? Eu acho que é respeito, né? Então, a Eduarda, ela vai comigo em palestras, em escolas, né? Algumas universidades que nos chamam, algumas escolas de ensino médio, enfim. E na nossa palestra a gente sempre leva ela porque ela adora interagir. Que legal. Nossa, é muito bacana o trabalho de vocês. Eu fiquei muito feliz em estar mostrando isso para o nosso público. E eu quero que você deixe, então, as redes sociais e tudo mais, para as pessoas que possam ajudar. E também tem alguma ideia, chamem vocês para as palestras, né? Apadrinhar e tudo mais. Como ONG a gente precisa de tudo, né? Então, tudo que você imaginar que possa fazer sentido para uma instituição do terceiro setor sem fins lucrativos, para nós faz sentido. Entrando no nosso site, lá nós temos todas as formas que você pode estar ajudando a ONG, que é o www.amorimpatas.com. O nosso Instagram, Amor em Patas, é isso. Legal, a gente vai deixar aqui pra vocês. Parabéns, foi ótimo te conhecer, viu? Obrigada. E deixo aí com você, tá bom, mãe? Vê se vocês ajudam aí também. Um beijo. Tá aí, ó, parabéns ao pessoal do IAPAS, legal conhecer o Instituto, né? O Instituto Amor em Patas, que também faz um trabalho semelhante ao teu, promovendo, né, campanhas para adotar, cuidando daqueles animais. Agora, esse do último que nós falamos, né, dos pitbulls lá, se você tivesse mais ajuda, assim, das clínicas, dos veterinários, iria ser bom, né, Sabrina? Sim. Porque vai muito dinheiro. Você ficou falando de UTI, eu tô preocupada até agora, que eu sei, é algo muito caro. Então, eu vou fazer um apelo para vocês, eu vou pedir para você deixar o Instagram para veterinários, para clínicas grandes, hospitais. Caramba, o faturamento é bom, ajude quem está ajudando a causa animal. Como que eles podem entrar em contato se eles quiserem uma parceria efetiva? A gente traz vocês aqui, conta o que vocês fizeram, porque é importante essa ajuda, meu Deus. Exatamente. Pode entrar em contato com as minhas redes, Sabrina Palumbo Oficial, Liga da Justiça Animal e Projeto Cidadão do Bem. Então, são 3 projetos ali, né, que a gente tenta trazer pessoas que queiram realmente agregar. O que é o Projeto Cidadão do Bem? A gente recebe denúncias, tanto de maus tratos, como outros tipos de denúncias também, que tem, às vezes, a gente fala do Detran, as pessoas existem problemas lá que elas não conseguem resolver, aí entra em contato com a gente, são mal atendidas em hospitais e vários outros tipos de denúncia. Nossa, vocês nasceram para ajudar mesmo, não? É missão, virou missão. É missão. Você já saiu alguma vez de madrugada de casa para fazer algum resgate ou acontecer alguma coisa? Já sim, mesmo? Já sim. Porque geralmente gatos, você só consegue resgatar de madrugada. Esses gatos mais bravinhos, assim. Gato é geralmente assim. Sabe uma coisa que me impressionou muito? Eu queria que você tivesse a oportunidade de comentar aqui sobre gato. Eu nunca tive gato, eu sempre tive. Aliás, entravam alguns gatos quando eu morava
com os meus irmãos numa casa, com os meus pais, e normalmente elas davam cria. O sofá antigamente tinha que nem um pano assim atrás, Sim, né? sim. Eles entravam lá dentro do sofá e volta e meia minha mãe encontrava alguma ninhada em casa. Mas não ficava. Então a gente teve sempre cachorro, mas gato não. E eu achava que o gato não era tão amoroso assim, mas eu fiquei impressionada com o irmão meu que resolveu. Acho que a minha mãe não gostava muito de gato, gostava mais de cachorro, Sim. mas ele gostava. E aí, depois de casado, ele teve cachorro e gatos. E eu fiquei impressionada com o amor que o gato tem e demonstra. Demonstra, gente. Eu tenho gatos, né? Hoje no apartamento só consigo ter os gatos, até para não gerar um estresse entre gatos e cachorros, né? E o gato, ele é tão amoroso quanto o cachorro. Ele é tão... E assim, interage. e é fácil de cuidar de gatos. Acho que muitas pessoas estão adotando gatos por causa disso, porque ele é um animal extremamente limpo. É. Extremamente. Você nunca vai ver um gato doméstico ali dentro da sua casa Fazendo sujeira no lugar errado e fedido. Eles são cheirosos, eles se limpam o tempo todo. E aí, hoje em dia, com as areias biodegradáveis que tem, você joga a sujeira dele na privada. Então, tá muito fácil. Ele não precisa passear, não precisa dar banho. Ele Então, ele é um animal extremamente dócil, né? O animal, quando ele vai ser E ao mesmo tempo domesticado, independente, né? Ele se cuida. Eu falo assim, as pessoas falam, posso deixar e viajar? Não pode, ele sente sua falta. Ele sente, é que ele se vira um pouco melhor, ele não precisa daquele passeio diário pra ir fazer as necessidades dele na rua. Então, assim... Porque o que eu penso? Eu falo assim, quando eu dou um gato, até eu faço uma entrevista com a pessoa. O gato, eu não tirei ele da rua pra você deixar ele dar a voltinha. Então eu quero aquele gato que fique em casa sem poder ir à rua, acesso à rua. Então isso é uma das, né, das regras que tem ali no nosso projeto, na entrevista. Então o gato, ele não pode ter acesso à rua. Então esse gato, ele fica extremamente carinhoso, extremamente. E ele nem gosta da rua, tá? Gato não gosta de dar voltinhas. Dificilmente você vê um gato na coleira. E ele castrado fica tranquilo. Super tranquilo, super tranquilo. E é importante castrar, né? Porque o gato, ele não desenvolve várias doenças. O gato e o cachorro, ele deixa de ter várias doenças, como câncer de próstata, de mama. Então, além de diminuir o controle populacional, é saúde. É bom para a saúde. É bom para a saúde do animal. E de que forma eu queria que você anunciasse aqui, porque o importante é adotar, não comprar. Adotar esses bichinhos, tanto cães como gatos, né? Porque muitos estão precisando de lar. Muitos e muitos mesmo. Hoje em dia, uma coisa que acabou é carrocinha, graças a Deus, né? Não tem mais. Acabaram ainda bem, Nossa, né? que era um trauma aquilo. Era um trauma. Acho que eu sou uma pessoa traumatizada pela carrocinha. Acho que toda criança, né? Porque você pegava o animal, que geralmente o animal estava na rua, aí se era seu, você ia lá. E quando você chegava naquele lugar, você como criança, você ficava assim aterrorizada, sabendo que aqueles animais iriam morrer. Iriam morrer. A prefeitura deixou de fazer isso, geralmente as prefeituras deixaram de fazer isso. Algumas implantaram, às vezes, lugares para deixar esses animais até para serem adotados, outras não têm. Então, elas contam com as ONGs, né? Então, é aquilo que a gente fala, o que o poder público não faz, hoje as ONGs sérias fazem. E faltam políticas públicas para a causa animal, Faltam muitas políticas públicas. A gente fala, em São Paulo, graças a Deus, a gente já tá um pezinho ali na frente com a castração. Mas você vai em regiões mais abastadas, no Nordeste, por exemplo, os animais são largados. Eu falo muito até pro meu marido, pelo amor de Deus, projeto de lei, vamos pensar. Porque você tem que obrigar, às vezes, pra pessoa poder se conscientizar de que é um problema de saúde pública. Não é só, porque é legal você ajudar um animal, não. Não, e porque nós temos milhões de animais abandonados no Brasil, abandonados. Então, como as pessoas podem fazer para adotar um cão, um gato da Liga da Justiça Animal? Pode entrar direto no nosso direct, Liga da Justiça Animal, né? Projeto Cidadão do Bem, ou nas minhas redes, Sabrina Palumbo Oficial. Sabrina Palumbo Oficial. E o Liga, você tem? Liga da Justiça, Liga da Justiça Animal e Projeto Cidadão do Bem. Que recado você quer deixar aqui no nosso Pod Saúde? Pod Saúde, não. Merece saúde, merece atendimento, merece carinho, porque é tudo que ele te dá, né? Exatamente. A vida toda. Eu falo, né, que não compre, primeiro adote um animal, e você tem animais ali de diferentes gostos, né? A gente temos até animais de raça para serem adotados, né? A pessoa tem uma preferência, não tem problema você querer um animal de raça. Eu falo que isso não é problema. Vai lá, tenta adotar um animal, tem muitos animais. E aliás, quando você vai ver, não é você que escolhe, ele te escolhe. Ele vai te olhar de um jeito, mas de um jeito que o seu coração
vai se manifestar e você vai saber que é aquele ali ou é aquela ali. Não é verdade? Os não? animais, eles escolhem a gente. Eles escolhem? Não só escolhem, eles curam, eles... É verdade. Gente, ter um animal realmente é muito bom. E são muito tão bom. inteligentes, né? E vocês fazem feiras, assim, de adoção? Já fazemos. Hoje, com as redes sociais, fica mais fácil a adoção. Vocês têm na rede? Na rede social. Tá, Mas a gente dá pra conhecer os cães. É que assim, a feira, por exemplo, levar um gato numa feira é um pouco estressante. Certo. Então a gente prefere Mas, por optar pra exemplo, não eu fazer. entrando no Instagram, eu tenho eles Sim, todos lá para poder sempre a gente ver. está postando, Tá. colocando lá no feed, nos stories lá para quem quiser adotar. Tá. E quem quiser denunciar, Também pode ir no nosso direct fazer as denúncias. para os resgates. Mas aí ajuda a pagar a conta, né? Porque Porque as pessoas têm a mania também de vir, vem aqui, quer que resolva o problema. E eu falo, olha, essa mensagem eu quero deixar, Claudete. Se você vira um animal, faça a sua parte. Porque tem gente que quer empurrar o problema. Você é capaz, você pode ser o herói daquele animal. Então resgata ele, leva um veterinário. Você com as suas redes, você mesmo pode tentar uma adoção para ele. Faça a diferença na vida desse animal. Porque fica muito mais fácil, né? Dizer, eu ajudei. Ajudou em quê? Avisou que tinha um animal sofrendo maus tratos. Pode ajudar um pouquinho mais, né? Exatamente, todo mundo pode fazer a diferença. Todo mundo. Um beijo pra você, Sabrina. Obrigada, Foi uma alegria te receber. obrigada. E espero que traga sorte, felicidade, mais ainda que você já tem. A rosa que o Hélio Silliman te ofereceu aí. Linda, aliás, né? Uma cor linda. Super feminina. E o Hélio Silliman, que dirige aqui o nosso Pod Saúde, ele estava me contando que foi pra Campinas e na volta... ele parou, foi um posto, né? Num posto onde a dona ali não sei se era tipo uma cantina ali que tinha, falou para ele, acho que tinha uns 10 animais que foram abandonados lá. As pessoas pegam a estrada, abrem o carro, deixam o animal ali no posto de gasolina, perto de uma lanchonete, um pequeno restaurante, e vão embora. E ela falou, esses estão aqui que foram largados aqui agora há pouco, ou esses dias, porque eu já tenho mais de 8 em casa que eu tô criando, que também levei daqui. Lembrando, que absurdo, né? É crime. Lembrando que abandono de animal é crime. Então, abandonar... deixar de dar a comida, deixar amarrado, isso tudo configura crime de maus tratos. E você pode e deve denunciar. Liga para a polícia. Vermelho ou azul? Vermelho. Vermelho? Vou te dar um aqui para você anotar. Fulano foi adotado, Pitbull. Ele tem nome já? Não? A gente chama de caramelo e frajola, né? Caramelo e frajola. Para você anotar aí. É um presente, uma lembrancinha nossa aí do Pod Saúde. E anotar as boas notícias, né? Obrigada, da Liga da obrigada. Justiça Animal. Obrigada. Eu conversei com Sabrina Palombo hoje falando sobre a saúde, né? Ele faz tão bem o animal, o gato, o cachorro, para nossa saúde. A gente tem que cuidar também desses animais. Um grande beijo para você. Eu vou repetir aqui, @Sabrina Palombo Oficial, @Liga Justiça Animal, né? Tudo junto. O WhatsApp é 11 998 00 1210. 99800 1210. Um beijo pra você. Olha, gostou? Então diga pros seus amigos que agora a gente tem o nosso Pod Saúde na internet, tá bom? Inscreva-se. Beijo, beijo.